Uma boa noite a todos, paz do Senhor. É com grande alegria e satisfação que o Ministério Infantil recebe vocês nesta noite. Sejam bem-vindos, aqueles que nos visitam pela primeira vez. É uma honra recebê-los. E gostaria de agradecer a confiança de cada um, que nos confia nestes 2 dias de congresso, o bem mais precioso que vocês têm para estarem aqui na casa de Deus, no melhor lugar que eles poderiam estar, aprendendo o que há de melhor em todo o conhecimento que o mundo nos oferece, né? Aprendendo diretamente o conhecimento de Deus. Nesta noite, quem vai nos palestrar é a Fernanda. Gostaria de apresentar ela para vocês. A Fernanda é esposa do pastor Felipe, filha do pastor Wagner, nosso pastor da igreja em Bagé, uma mulher de Deus, que tem edificado muito a nossa vida, fisioterapeuta, profissional da saúde, e tem sido grandemente usada por Deus. E por que nós escolhemos a Fernanda? Porque ela tem sido uma mãe que nos inspira. Além de ter um conhecimento para nos transmitir, ela tem sido uma mãe que nos inspira, uma mãe que busca ser exemplo, uma mãe que faz cultinho na sua casa, uma mãe que a gente vê que caminha junto com seu filho. Então, chamo a Fernanda nessa noite, que Deus é uma palestra, uma forma diferente de falar, né? Não é um culto tradicional, que Deus te use e que você, família, que você pai, que você vô, familiar que está aqui, seja edificado por Deus. Amém? Paz, irmãos, para mim é uma alegria, uma honra e um desafio, né? No meio de, acho que eu nunca falei para tanta gente, no meio de tantas pessoas, eu ser escolhida e eu louvo a Deus por isso. Eu quero falar algo que eu digo que era a parte que faltava em mim. Eu sou mãe do Davi, o Davi tem 4 anos, e a maternidade era a parte que faltava em mim. Eu amo ser mãe. E ser pai e ser mãe é um desafio. Não é uma coisa fácil. Nunca vai ser e nunca será uma coisa fácil. E o que eu quero levar hoje a gente entender é a nossa missão como pais e mães. Nós temos uma missão. Eu lembro quando eu era adolescente, dentro da igreja, eu estou na igreja desde os meus 7 anos, apesar de já caminhar com Jesus desde muito pequena. E quando a gente entra na adolescência, começava a se falar sobre chamado. Você tem que ser... Qual é o teu chamado? Você é chamado para quê? Aí alguns achavam que era chamado para a área da música, outros eram chamados para largar tudo e servir em outros lugares, outros eram chamados para ministrar. E durante muito tempo eu pensei qual pode ser o meu chamado. E eu quero te falar que você, como pai, como mãe, como vô, como vó, esse é o teu chamado. Você tem um chamado dado por Deus de exercer a tua paternidade e a tua maternidade com excelência. Quando nós entendemos que nós somos chamados por Deus, nós entendemos que a capacitação vem dele. Claro, a gente precisa nos capacitar, aprender, estudar, ok, isso é válido. Mas a gente precisa, primeiramente, é a capacitação vinda da presença de Deus. Porém, mesmo nós sendo chamados e capacitados, a maternidade e paternidade, ela não é uma missão fácil, né? Como eu disse. Eu peguei uma frase do livro Criação Bíblia Compatível. Os livros que eu usei nessa palestra estão aqui, depois quem quiser pode usar, não tem problema nenhum, pode dar uma folheada neles. Que a pastora Tati Joslin diz que não importa o quanto a gente estude, leia e busque aprender, nunca estaremos completamente preparados para vivê-la. E isso é simples e lindo motivo. A maternidade, paternidade, não é uma experiência única e replicável. Trata de um ser humano único, gerando outro ser humano único. Trata de um ser humano único, educando outro ser humano único. Então, o que a gente aprende aqui é que a gente não vai conseguir, nem com a maternidade, nem com a paternidade, replicar o passo a passo. Faz assim, ó, começa fazendo isso, 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 que nem uma receita de bolo, que no final você vai ter um resultado. Não, não é isso. Porque nós estamos educando pessoas únicas, educando um outro ser único.
né, com limitações, com dificuldade de ambos os lados. E nós temos um propósito, nós temos um chamado, que é sermos pais e mães, e esse chamado ele tem um propósito. E qual é esse propósito? O grande propósito é gerar filhos que possam viver o seu próprio propósito para a glória de Deus. Como assim? A Bíblia fala em Salmo 127:3, diz que filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentará os seus inimigos no tribunal. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança, são galardão e são flechas. Para que servem as flechas? Para que o guerreiro usa uma flecha? Ele usa uma flecha para atingir um alvo. E uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: flecha, ela não nasce pronta. Alguém aí já viu um guerreiro tirou uma flecha do bolso e vou lá lutar? Não. Ele tem que ir na árvore e ele tem que preparar uma flecha. Então, se nossos filhos são flechas e a gente tem como objetivo que eles atinjam um propósito, a gente tem que pensar que nós somos responsáveis em preparar essas flechas. Nossa grande missão não é apenas criar filhos educados, mas filhos temente a Deus. Eles precisam nascer de novo. Irmãos, prestem atenção. É importantíssimo e faz parte da nossa responsabilidade como pai e mãe educar os nossos filhos. Isso é bíblico, a gente já vai ver mais para frente. A gente tem que ensinar os nossos filhos limites. A gente tem que ensinar aos nossos filhos o que é certo, o que é errado. Isso é importante, mas isso não leva ninguém para o céu. E, infelizmente, tem muitas pessoas muito bem educadas e instruídas que estão tendo as suas almas perdidas. A nossa missão como pai é entender que essa criança, ela, tanto como nós, pecou, estão separadas da glória de Deus, e a nossa missão, o nosso chamado, levar essa criança a entender que ela também precisa nascer de novo. Parece meio pesado isso quando a gente fala em criança, mas eles são seres humanos. Ou vocês, como pais e mães, já perceberam desde pequenininho que às vezes os filhos de vocês sabem quando eles estão fazendo uma coisa errada, desde bebezinho. Eles não precisam ser grandes. Eu lembro Davi, que era bebezinho, eu falava para ele, não, aí ele fazia assim. Tipo, ele sabia que ele não podia, mas ele meio que testava para saber se eu ia mudar de ideia ou não. Então, nós temos que entender que os nossos filhos, eles precisam entender o temor de Deus e eles precisam nascer de novo. Isso é algo extremamente importante. Não basta somente a gente ensinar os nossos filhos coisas tipo o que é errado, o que é certo, o não, o muito obrigado, o de nada, porque a gente tem que repetir isso 50 vezes, né? A gente ensina nossos filhos todos os dias, tipo, agradece, aí ele fala obrigada, aí daqui a pouco você fala agradece, aí ele obrigada, aí você fala, gente, eu já ensinei essa criança a agradecer, e ele nunca agradece. Tem que ser por repetição, mas a gente também tem que entender que não é só isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Nós estamos no nosso congresso, e o tema do nosso congresso é Conectados com Cristo. Então, hoje, eu convido nós nos conectarmos com os nossos filhos. A palavra conectar no dicionário significa estabelecer conexão entre, unir, ligar. Estabelecer conexão entre dispositivos com o objetivo de transferir dados. Hoje, eu te convido a conectar no teu filho. E tem um versículo que quem estava aqui domingo passado ouviu sobre ele, que é o versículo-chave para a conexão. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Ele, o próprio Deus, conectará os nossos corações. Mas a gente precisa estar disposto a conectar também. Amém? Nossa responsabilidade. Deus nos deu uma grande responsabilidade. Educar e evangelizar os nossos filhos. Em Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Todos nós já ouvimos esse versículo. Quando a Bíblia fala, ensina a criança no caminho, o que ela quer dizer? Eu vou dar um exemplo que acho que vai ficar bem fácil da gente entender. Na rua da minha casa tem uma padaria. O Davi sabe chegar a essa padaria, é bem na rua, é 2 casas para baixo. Só que ele ainda não tem autonomia, e ele ainda não tem, a independência ele até tem, mas ele não tem a responsabilidade de eu largar ele numa avenida e falar, vai na padaria sozinho. O que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que pegar ele pela mão, filho, eu sei o caminho e nós vamos juntos por esse caminho.
Quando a Bíblia fala, ensina a criança no caminho, a Bíblia está falando assim, você vai viver nesse caminho e você vai pegar a mão dessa criança e falar assim, filha, eu vivo num caminho e eu quero te mostrar esse caminho. Você vai andar comigo no caminho. Gente, assim, a igreja, ela tem uma grande responsabilidade na educação cristã dos nossos filhos. Ela é extremamente importante, eu sou totalmente favorável, mas ela não é a única. A principal responsabilidade é nossa. Ensina a criança no caminho. Para quando ela for velha, ela não se desviará. Não é simplesmente largar. Vai lá, meu filho, vai, anda, se vira, vai aprender sozinho. Não. Pega na mão dessa criança. Anda junto comigo. A partir de agora, a gente vai andar juntos. Eu vivo um caminho e eu quero te mostrar esse caminho que eu estou vivendo. E vós, pais, não provoquei os vossos filhos à ira. Vamos entender o que a própria Bíblia fala sobre criação e educação de filhos. Mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra criar, no grego, ela significa equitréfico, que é nutrir, cuidar, até tornar maduro. Então a Bíblia fala, quando você tem que criar o teu filho, ela está dizendo, você tem que cuidar do teu filho, você tem que alimentar o teu filho, você tem que ensinar o teu filho até ele se tornar maduro, que ele possa fazer por ele mesmo. Certo? Na disciplina, a palavra disciplina, paideia, significa educação. A própria Bíblia diz para você, cria o teu filho na disciplina, educa o teu filho, mostra para ele o que é certo e o que é errado, o que ele tem que fazer, dá ensino ao teu filho. Na admoestação, noitesia, no grego, que é treinamento por palavras. Admoestação do Senhor. Treinamento de palavras do Senhor. É para você ler a Bíblia para o teu filho. É para você falar a palavra do Senhor para o teu filho. A própria Bíblia diz, cria o teu filho, cria até ele se tornar maduro, como responsabilidade de pai e mães, disciplina o teu filho, ensina para ele o que ele tem que fazer, mas não esqueça de treinar o seu filho na admoestação do Senhor, nas palavras do Senhor. É treinamento. Da mesma maneira como a gente tem que treinar o nosso filho a se alimentar sozinho, a se vestir sozinho, a conseguir independência, a gente precisa treinar o nosso filho na admoestação do Senhor. E em Deuteronômio 6:7, eu gosto muito desse versículo, ele diz assim, ensine com persistência os seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre com um sinal nos braços e prenda nas testas. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Fernanda, quando é que eu devo fazer isso? Todo tempo. É sentado, é levantando, é andando, é conversando, é comendo, é todo o tempo. E é com persistência. Não é de uma hora para outra. Né? Às vezes a gente quer um passe de mágica que a gente vai sentar a criança e a criança num passe de mágica vai ler a Bíblia inteira. Não, não é assim. Infelizmente não é assim, porque nem a gente faz assim. É treinamento. E todo o tempo vocês têm que estar falando das coisas do Senhor para o seu filho. Eu quero passar agora para vocês um vídeo que ele vai falar um pouquinho do funcionamento do sistema nervoso central, do nosso cérebro, tá? Então vamos lá. Enquanto vai passando as imagens, eu só vou pedir para esse vídeo abaixar um pouquinho o volume do som, que não tem necessidade. Pode até tirar o som. O nosso cérebro ele é composto por trilhões de neurônios. Você já deve ter escutado, fulano só tem 2 neurônios. Não, não é mentira, tá? Todo mundo tem muitos neurônios. E esses neurônios, eles se comunicam entre si. Quando eles se comunicam entre si, eles formam como se fosse um circuito elétrico, tá? Os nossos filhos, principalmente na primeira infância, eles estão aprendendo por treinamento. Quando a criança executa uma tarefa que tem uma função, como assim? Sabe aquele joguinho de encaixar a pecinha? O quadrado no quadrado, o triângulo no triângulo, o círculo no círculo. Quando a criança acerta, é liberado um hormônio aqui entre o neurônio, que forma-se a sinapse. Uma criança de 0 a 12 meses, ele tem o dobro das sinapses neurais do que nós adultos. Fernanda, onde você está querendo chegar com tudo isso? Calma que eu já vou chegar lá. A criança ela aprende por repetição.
e por acertos e erros. Ela vai treinando, 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 até ela chegar num acerto. Quando ela chega num acerto, libera esses hormônios e forma uma sinapse. O cérebro do nosso filho, ele é como se fosse uma pedra bruta. Durante toda a primeira infância da criança, essa pedra está sendo bem formada, uma pedra bruta. Com o tempo, essa pedra ela vai se lapidando. Então, aquelas sinapses que não deram certo, elas vão sendo excluídas, e as que deram certo, permanecem. É o que a gente chama de poda neural. Como se fosse uma poda de uma árvore mesmo. As folhas que não estão boas, joga fora, as que estão boas, ficam. Nessa primeira fase é onde o cérebro do nosso filho está mais apto a aprender. Você começa a ensinar uma criança, ela aprende assim, ó, rapidinho. É onde o cérebro dele está preparado para aprender muitas coisas, de tudo. A gente não pode perder tempo, achando que, por exemplo, um bebezinho, ele não entende de nada, ele não vai entender. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje se fala que as crianças que estão na creche, principalmente os bebês, eles podem aprender e dar muita coisa do que antigamente ficava. Antigamente as crianças iam para a creche, ficavam o dia inteiro lá deitada no berço, brincavam com joguinhos. Hoje, quem tem filho pequenininho que vão para a creche, eles pintam, eles desenham, né? Eles fazem até comidinha, às vezes eu vejo as fotos aí. Bebezinhos, porque a cabeça deles está como se fosse uma pedra bruta, sendo formada, sendo criada. É a fase mais importante para o cérebro do teu filho desenvolver. E desenvolver também em qualidades cristãs. Irmãos, nós somos, quando eu falo nós, eu me incluo, a geração que mais estudou e mais trabalha para dar tudo para os nossos filhos. Tudo que a gente não teve, é ou não é? A gente quer dar tudo para os nossos filhos. Só que também nós somos a geração que passa menos tempo com os nossos filhos, porque a gente está trabalhando, está estudando. Isso é válido. Mas eu quero te despertar nessa noite, a te cutucar um pouquinho, a entender que você não pode perder tempo. Amém? Eu vou passar um outro vídeo para vocês verem. Todos os vídeos que eu estou passando, embaixo está o perfil da pessoa que falou. Quem tiver interesse pode seguir, tá? Hoje, estiver meio cansado, foi um dia difícil de trabalho, mas eu vim falar para você assim, olha, seguinte, amanhã vai entrar um depósito de 50 mil na sua conta. Só que 8 horas da manhã você tem que ir lá na Caixa Econômica para sacar. Amanhã você vai acordar e vai falar assim, nossa, que preguiça, 2 graus. Será que eu vou mesmo? Você entende que o seu problema não é o desânimo, o seu problema é a falta de visão, a falta de paixão. Às vezes o seu planejamento era, não, quando eu tiver filhos, eu vou ensinar a Bíblia para eles, eu vou fazer devocional. Aí os filhos vêm, aí você entra naquele terremoto. E você tá, que hora que eu tinha que fazer o quê mesmo? Cadê o propósito? Você fica distraído. Quando você olha para o seu filho fazendo algo que não é próprio, tenha uma expectativa boa. Não olhe para ele e fala, ai Jesus, esse menino não vai dar nada. Porque quem vai ter ânimo para fazer algo com um menino que não vai dar nada? Você tem que olhar para ele e falar, esse menino está me dando trabalho, mas ele vai ser um grande homem de Deus. Vai ser uma grande mulher de Deus cheia do Espírito Santo. Ah, mas eu vou testemunhar daquilo que o Senhor vai fazer. Porque o seu olho está na promessa, não no processo. Você está olhando lá para frente. Você está cheio de expectativa para o seu futuro. Quando ela fala no começo do depósito de 50 mil reais na tua conta, eu acho que o banco abre o quê? Às 10, acho que 6 horas da manhã a gente estaria lá na porta, né? E pode estar nevando, chovendo, terremoto, a gente está lá, né? Só que às vezes, para fazer as coisas dentro da nossa casa, principalmente com os nossos filhos, eu não estou menosprezando o cansaço de ninguém, porque eu também às vezes chego em casa, que eu tenho vontade de tomar um banho, me jogar no sofá e amanhã a gente se vê. Mas nós temos uma responsabilidade, uma missão, e a gente não pode negar isso. Olhe para o teu filho, não para o que ele é agora. Às vezes arteiro, teimoso, desobediente. Ou como o meu filho, que às vezes eu tenho que dar umas puxadas, porque parece que às vezes ele não vem. Mas olhe seu filho lá na frente. Tem expectativa com o futuro dele. Olhe teu filho e pense que ele pode ser, e ele será uma grande mulher de Deus. E trabalhe para que isso aconteça. É tua missão, é tua responsabilidade. Nós somos wesleyanos, né? E John Wesley diz assim, ó, eu aprendi mais sobre cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra.
Você já pensou lá no teu futuro, teu filho falar assim, mãe, eu aprendi mais de Bíblia com você do que todos os pastores que eu já ouvi na minha vida. Pai, eu aprendi mais de Bíblia, mais de vida com Deus, com você, do que com todas as pessoas que já passaram na minha vida. Gente, isso não é utópico, isso é possível de acontecer. Basta a gente tomar a decisão de fazer. Porém, nós estamos numa geração diferente, os millennials, né? Uma geração que a internet, as redes sociais, ela está na vida dessas pessoas. Nós também adaptamos isso para as nossas vidas. E muito obrigada, Dani. Nós também adaptamos isso para as nossas vidas. E ela não é ruim, mas a gente tem que encarar essa geração. Como é que a gente resolve esse negócio? No livro A Fábrica dos Cretinos Digitais, de Machen Desmurg, acho que é assim que fala. Ele fala que eles são uma geração diferente. Que geração é essa? 3 traços marcantes dessa nova geração. O zapping, a impaciência e o coletivo. Eles esperam retroatividade imediata. Tudo deve ser rápido, rapidíssimo. Quem já percebeu isso? Eles querem as coisas para ontem, eles não conseguem segurar e esperar 1 minuto. Gostam de trabalhar em equipe e possuem a cultura digital intuitiva e mesmo instintiva. Muitos fogem do raciocínio demonstrativo, dedutivo, passo a passo. Por quê? Porque leva tempo. Fazer as coisas uma de cada vez leva tempo. Eles querem as coisas para ontem. Eles abordam os problemas se apoiando na experimentação, nas trocas com membros do seu círculo. Por isso que quando eles querem saber a opinião a respeito de uma coisa, eles vão ouvir os influencers digitais. Porque é o que todo mundo pensa. É mais fácil eu pensar igual a todo mundo do que eu ser o diferentão da minha turma. A tecnologia é sua língua materna. Essa é a geração dos nossos filhos. A geração que a tecnologia, eles nascem sabendo mexer. Eu escutei um professor falando que muitas crianças chegam aos 5 anos nas escolas sabendo muito de celulares e aplicativos e não sabem amarrar os próprios tênis. Mas de celular e aplicativo, fácil, né? E quem já passou aí pela experiência que você vai pedir para o filho, eu não consigo aqui mexer no meu celular, me ajuda. Ele, peraí, toma o celular da tua mão. Ele não te explica como faz, ele faz. Porque ele não tem paciência para explicar, demora muito, eu quero as coisas rápido. Essa é a geração. A gente não tem como fugir dela. E a gente também não tem como achar que a gente vai colocar os nossos filhos dentro de uma bolha e que eles não vão viver esse mundo. Não, não é isso. Sabe por quê? Nesse mesmo livro, ele foi feita uma pesquisa de pré-adolescentes e adolescentes, então da faixa de 8 a 18 anos, então aí pegou 10 anos, mostrando o tempo de internet, tá, de uso de internet nessa faixa etária. Então, para uso recreativo, os pré-adolescentes de 8 a 12 anos estão passando uma média de 26% deles, de 4 a 8 horas na internet por semana. Isso aqui é por semana. Para uso recreativo, ou seja, eles estão lá olhando o YouTube. Hoje eu descobri que eles gostam do TikTok. Eu não sei o que eles olham no TikTok. Misericórdia, mas tá. No Netflix, é recreativo. Já os adolescentes, 33% ficam até 8 horas no telefone, no celular. Para uso da educação, né, para uso educativo, esse valor já aumenta para 41%, frequentemente estão no telefone, para os pré-adolescentes. E para os adolescentes, 50% usam eles diariamente. Gente, eles usam o telefone também, a internet para estudar, ou algum dos filhos de vocês usa a Barça para estudar? Não, né? Eu usei a Barça, ainda usava da minha tia, porque a gente não tinha Barça em casa. Eles usam a internet. Isso não tem como sair da vida deles. E como eu disse, não dá para a gente colocar o nosso filho dentro de uma bolha e agora, eu não vou usar, ou demonizar. Não. Só que a gente tem que saber que tudo tem consequências. Eu vou passar um outro vídeo para vocês. E eu quero, antes de eu passar esse vídeo, eu quero fazer um parênteses aqui. Você vai falar assim, Fernanda, você não sabe a minha realidade. Tá, gente, eu não sei mesmo a realidade de vocês. Eu trabalho muito,
eu não tenho tempo, e deixar no celular para mim é mais fácil, deixar a internet ou a televisão para mim é mais fácil. Irmãos, eu não estou aqui para julgar vocês, eu conheço a minha realidade. E a minha realidade não entra internet nem celular, mas entra televisão. Só que entra a televisão com moderação e selecionado aquilo que vai assistir. Não é assim, né? Dá o controle na mão do Davi e ele assiste o que ele quer. Não. Ele é um canal que ele pode assistir e tem desenhos daquele canal que eu não gosto que ele assista, eu nem coloco para ele assistir. E horas, né? Tal hora, tal hora, e tal hora, tal hora. Eu não estou aqui para colocar... Ah, Fernanda, você não conhece... Não. Mas existem fatos que, quanto a esses fatos, a gente não tem como argumentar. Então, o que esses dois, são dois médicos, vão falar, isso são fatos do uso da internet, tá? E de celular. Mas eu não quero que você olhe somente para o teu filho, eu quero que você olhe para você também, tá bom? O uso do celular pode afetar o nosso cérebro e a nossa mente? Bom, pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra. Eu sou o Dr. Saulo, médico neurologista. E esse é o segundo vídeo da nossa série sobre o uso abusivo do celular. Não esquece de seguir nosso canal e tocar na sinetinha para receber as notificações. Vamos lá! Quem nunca deixou de compartilhar uma boa refeição, um bom bate-papo, por estar na telinha? Quantas e quantas vezes a gente deixou de interagir socialmente, de curtir uma música, um show que a gente gosta muito, para poder estar lá filmando, né, no celular, que muito provavelmente a gente nem vai voltar a olhar para assistir. Quem nunca teve que responder um e-mail de trabalho no final de semana e depois ficar remoendo aquele problema que aconteceu? Quem nunca perdeu tempo valioso de lazer resolvendo algum problema em algum grupo de WhatsApp vinculado ao trabalho? E depois também fica tendo que pensar a respeito daquilo. Um primeiro ponto é a relação nossa do celular com o trabalho. Pensa comigo, qual era a ideia inicial? A tecnologia ela veio para agilizar, para facilitar nossas vidas. Então, se eu consigo resolver as coisas de uma forma mais rápida, mais eficiente, sobra tempo para mim. Legal. Só que o que aconteceu em determinado momento? A gente começou a levar o trabalho no bolso para casa. Então a gente chega em casa e começa a ter as demandas do trabalho através do celular. E com isso a gente continua trabalhando sem perceber. A todo momento a gente está trabalhando sem perceber. Ou seja, né, o que o celular ele conseguiu fazer? Ele mesclou o ambiente de trabalho com o ambiente domiciliar. Então a gente acaba trabalhando a todo momento. E-mails, grupos de WhatsApp, comentários nas redes sociais, uma gotinha de estresse aqui, uma gotinha de estresse ali, uma outra gotinha de estresse, até quando o seu cérebro aguenta? Em momentos que deveríamos estar descansando a mente, a gente está recebendo demanda do trabalho, trabalhando a todo momento. E isso pode levar ao nosso adoecimento, ansiedade, estresse exacerbado, a síndrome de burnout, de esgotamento. Tudo isso pode estar relacionado ao excesso de trabalho que o celular traz para a sua vida sem você perceber. Um dos maiores benefícios da tecnologia é trazer para perto aquelas pessoas que estão longe. Mas isso acabou se virando contra a gente, visto que ela começou a afastar quem está perto. Um outro ponto importante é falar sobre as redes sociais, porque elas interferiram diretamente na nossa interação social. Ao mesmo tempo que elas permitem que eu compartilhe coisas legais que estão acontecendo na minha vida, elas também facilitam para que as relações se reduzam a um universo artificial, vazio de significado e de conteúdo. Por estarmos a todo instante vidrados na telinha do celular, checando conversas, redes sociais, o que alguém postou, o que comentaram na minha postagem, eu acabo deixando escapar diversos momentos reais da minha vida. Deixamos de conversar de verdade com quem a gente gosta e a gente ama, justamente para interagir com o celular. E algo que acaba também complicando é que, por ser muito reforçador receber um like, ou um coraçãozinho, um elogio na rede social, isso acaba então fazendo com que a gente prefira muitas vezes interagir com o mundo virtual ao mundo real. Um outro problema importante é que pessoas que já têm alguma dificuldade de relacionamento social, ou que são fóbicas, ou que têm uma timidez em excesso, ou que têm quadros depressivos, em contato com o computador, elas acabam abusando desse uso e isso acaba trazendo prejuízo, tanto para a vida social, financeira e profissional.
E olha só que curioso e preocupante. Teve um estudo realizado em vários locais do mundo ao mesmo tempo que observou 11 mil pessoas, adultos, adolescentes e crianças, ao longo de 10 anos e mostrou que, olha, o cérebro da gente encolhe quando exposto ao abuso de celular e de tecnologias. Então o cérebro da gente tem muito menos contato com sensações de qualidade. Lógico, a vida real traz muito mais estímulos significativos, estímulos de qualidade para o nosso cérebro do que a vida virtual. E outra, o estudo também mostrou que a maturação das células do cérebro se aceleram durante esse processo de muita exposição à tela. Como assim? O cérebro da gente envelhece antes quando exposto a tempo prolongado de tela. Não só isso. Durante o uso de mídias sociais, tem evidências que a gente tem aumento de um neurotransmissor chamado dopamina. E é ele que está relacionado ao vício. Ou seja, nós temos evidências que estão sendo melhor estudadas, mas de que pode viciar quimicamente como uma droga. Um outro malefício que eles viram é as crianças que aprendem a empilhar blocos e jogar em 2D, que é na tela do computador, como por exemplo Minecraft, ao contrário do que se pensava, eles não conseguem transferir essas habilidades de montar blocos quando é em 3D, ou seja, na vida real. Então a habilidade ela serve apenas, ela é específica para o computador, não para a vida real. Um outro achado, os adolescentes que usam redes sociais por menos de 30 minutos durante o dia, eles apresentavam muito menos sintomas depressivos e autodestrutivos do que os adolescentes que usavam as redes sociais por um tempo superior a este. Outra coisa que eu queria conversar é o vício e a ambição exagerada para tentar registrar tudo o que acontece na nossa vida. Então, muitas vezes, a gente está num momento legal, está vendo uma situação engraçadinha, ou está vendo um pôr do sol bonito, uma imagem, uma natureza bonita, e ao invés da gente parar e contemplar, aproveitar aquele momento tão especial, a gente quer registrar. Mas só a gente tentar isso, é pegar o celular, tentar capturar a foto perfeita, tentar filmar o momento exato, a gente já levou todo o nosso cérebro para essa tarefa e a gente deixou de vivenciar de uma forma agradável aquele instante. A gente deixa passar uma parte da vida que faz muito bem para a gente, para tentar registrar ela, para mostrar para os outros, o que não faz sentido nenhum. O uso do celular acaba também impactando na nossa relação com os nossos filhos. Nós deixamos de brincar e conversar por conta do celular. Você sabia que já foi mostrado que as crianças sentem ciúme do celular dos pais? É claro, o celular ganha muito mais atenção do que os filhos. A principal maneira das crianças aprenderem linguagem sobre as próprias emoções, como regulá-las e reconhecê-las, é através da interação face a face. Então eles aprendem nos observando como ter uma conversa, como ler expressões faciais das outras pessoas. E se isso não está acontecendo, elas estão perdendo grandes marcos no desenvolvimento. As crianças com os pais que estavam mais entretidos nos seus aparelhos também mostraram nos estudos que eram mais propensas a agir num esforço para chamar a atenção dos pais, fosse por birra ou por desobediência ou alteração no comportamento. E atuando dessa forma, a gente passa para as nossas crianças a seguinte mensagem, que elas não são tão interessantes para a gente, que o celular é mais importante. E fica a impressão para elas que qualquer coisa, qualquer um, vai interromper o nosso momento juntos. E isso não é legal. Importante pontuar que tanto o computador quanto o celular, eles são interativos. Então eles prendem muito a atenção, eles permitem que você abra uma página atrás da outra de uma forma muito rápida, e isso acaba provocando uma sensação de euforia, de bem-estar, acaba liberando adrenalina, por isso que muitas vezes a gente fica mais excitado ao usar esse tipo de tecnologia. Mas isso, quando passado para a vida real, acaba nos tornando mais impacientes, mais intolerantes, porque a gente quer tudo na mesma velocidade que a tecnologia nos permite. Nesse vídeo, como vocês perceberam, a gente apontou então as diversas situações onde o uso abusivo do celular pode fazer mal para a gente. Entretanto, em outras situações, isso pode chegar a configurar uma doença. Isso passa a ser tão extremo que a pessoa desenvolve uma dependência à internet. Então, no nosso próximo vídeo,
vai ser sobre isso. Por hoje é só, se inscreva no canal, toca na sinetinha para receber as notificações, toda quarta um vídeo novo sobre as nossas especialidades. Um abraço, pessoal. Quando eles falam ali que as crianças sentem ciúmes do nosso celular, isso me doeu. Eu não sei vocês, mas para mim doeu. Porque, eu não sei se já aconteceu com vocês, das vezes a gente está distraído e a criança fica, mãe, eu vou falar mãe porque o Davi não vai me chamar de pai, né? Embora ele já me chamou de pai algumas vezes. Mãe, e você está lá distraído com o telefone, mãe. Aí daqui a pouco ele faz uma coisa errada, ele desobedece, ele faz uma birra, uma pirraça, e você pune ele por essa birra. Só que ele só estava querendo chamar a tua atenção. Tipo, mãe, tô aqui, me olha, larga esse negócio e me olha. Tem algumas crianças, e eu não ensinei o Davi isso, mas ele faz. Quando a gente está falando, ele está falando com a gente está mexendo no celular, o Felipe está aí de prova, ele fala assim, larga o celular, guarda o celular. Ele vira para a gente assim, mãe, guarda o celular. Mãe, larga o celular. Tá, desculpa, me perdoa, porque eu tenho vergonha dele falar para mim, mãe, guarda esse celular. Gente, assim, ó, eu peguei 2 reportagens, agora de 25 de agosto de 2022, é bem recente. 360% de aumento no número de crianças de 7 a 10 anos que postam fotos nuas na internet. De 7 a 10 anos. Fotos nuas na internet. Nos 6 primeiros meses desse ano, ali do lado, foram publicadas na internet quase 20 mil selfies de criança com idade de 7 a 10 anos. Selfie é foto dele mesmo, né? Não é o pai que bateu, a mãe que bateu a foto, a avó que bateu. Não, a criança pegou o telefone, bateu uma foto e publicou. Entre crianças de 11 a 13, o número desse tipo é ainda maior. Gente, a internet é um campo muito perigoso para os nossos filhos. O risco está dentro da nossa casa. Ele não está na rua, ele está dentro de casa. Está na mão da criança no celular ou está no computador. A gente precisa ser consciente disso. Como eu disse para vocês, nós não temos como colocar os nossos filhos na bolha. Ou demonizar o aplicativo. Demonizar, embora alguns aplicativos, no meu ver, eu acho inconcebíveis para a criança ter. Minha opinião. Mas a gente não pode isso, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade como pai e mãe. Quando eu fui ter computador na minha casa, eu estava na faculdade, eu entrei na faculdade, tinha 18 anos, porque eu precisava de um computador para fazer trabalho. E eu tinha 18, 19, sabe onde ficava o computador? Na sala. Não ia para o quarto comigo, com o meu irmão, sozinho. E quando a gente ia dormir, naquela época não tinha Wi-Fi, era cabo de internet, aqueles cabos azul da internet, meu pai desligava e guardava o cabo no quarto dele. É radical. É segurança, na minha opinião, para o teu filho. O risco está dentro da nossa casa, a gente não pode perder essa consciência. E eu quero que você olhe para você também. Como é que você tem feito uso desse aparelho, ou da televisão, ou do computador? Como é que você tem usado isso? Todos nós usamos para trabalhar, eu uso para trabalhar. Mas qual é o limite que a gente tem colocado nisso? A gente tem deixado os nossos filhos de lado e ficado no celular. A gente tem falado, eu não tenho tempo. Mas não sei se o celular de vocês manda relatório semanal de quanto que vocês usam de celular. Se não manda, baixem um aplicativo que o celular vai começar a mandar. O meu celular toda segunda-feira me manda um relatório de quantas horas eu passei no celular na semana. E a minha meta é sempre baixar aquelas horas. Eu não posso aumentar, eu tenho que baixar, eu tenho que usar menos. Também. Cultura da delegação. Todos nós estamos sujeitos a delegar. A mulher de Provérbios 31, era uma mulher que delegava função. Né? A Bíblia diz que ela mandava a serva fazer isso, a outra serva fazer aquilo. Todos nós estamos sujeitos a delegar. Porém, existem coisas que não podem ser delegadas. Uma das coisas que não pode ser delegada, além da responsabilidade de educar os nossos filhos, é a nossa responsabilidade de missão e propósito, que eu falei lá no começo de sermos pais e mães. A Bíblia diz em Provérbios 24, diz, o preguiçoso não ara a terra e na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha. Se eu não preparar a terra, não plantar,
não vai ter fruto para colher. E não é responsabilidade da professora da igreja, ou da professora da escola, ou da tia. É minha responsabilidade, é tua responsabilidade. Nós precisamos arar a terra do coração dos nossos filhos, preparar essa terra para cair a semente no solo fértil e ao tempo de Deus ela germinar. Porque no tempo da colheita, se a gente não preparar a terra, a gente não vai colher nada. E quando é que esse tempo da colheita? Pode ser hoje, pode ser daqui a alguns anos, pode ser na fase adulta do teu filho, mas pode ser nesse exato momento um tempo da colheita. Agora eu vou passar um vídeo para vocês, e eu quero desmistificar um pouquinho a questão do tempo de qualidade. Como assim desmistificar um pouco o tempo de qualidade? A gente vai ouvir o vídeo, sem julgamentos, e depois a gente conversa um pouquinho sobre a questão do tempo de qualidade, tá? Tão falado que nós devemos ter tempo de qualidade com os nossos filhos. Crianças de 12 anos, a média é 56 horas por mês. Como que você vai se construir? 56 horas de treinamento, doutrinação, como que você vai se construir? Com 5 minutos de qualidade? Quem inventou esse negócio de tempo de qualidade foi Deus. Porque se você não gastar tempo com o seu filho, não tempo de qualidade, não é 5 minutos do banheiro até o quarto, não. É gastar tempo. É subir na árvore junto, é rolar junto no tapete. Não, Julia, mas eu viajo junto. Então viaja menos. Não, Julia, mas eu trabalho junto, então trabalho menos. Porque do outro lado tem ninguém brincando, não, para deseducar o seu filho. Não tem ninguém brincando. Vocês já aconteceram com vocês? Já aconteceu comigo. Você senta com teu filho para brincar, aí você larga tudo, separa a tua vida e vou sentar para brincar com o meu filho. E você brinca lá 2 horas com teu filho. Você não faz mais nada a não ser brincar. Aí quando você levanta, tá, filho, agora a mãe precisa fazer tal coisa. Ele vira para você e fala, mas você nem brincou comigo. Aí você fala, o que eu estava fazendo até agora, criança? Porque a criança nunca é bom, é sempre pouco. Se a gente der 24 horas, a gente vai estar dando pouco. Quem aí tem a linguagem do amor, tempo de qualidade? Alguém sabe? Alguém tem? Você fica satisfeito que o teu esposo, a tua esposa, fala assim, eu vou cumprir 15 minutos de tempo de qualidade, deu 15 minutos. Acabou a conversa, tchau. Não é assim que funciona. Tempo de qualidade só é bom quando se tem tempo. E olha o que a Bíblia diz, voltando lá em Deuteronômio. É todo tempo, é com persistência. Quando eu fui numa reunião da escola do Davi, eles falam, vocês têm que ter tempo de qualidade. Eu tenho 15 minutos todos os dias com meu filho. É pouco. Sabe por quê? Porque um adolescente está passando na média de 56 horas por mês no YouTube. O que é 15 minutos por dia? O que é 2 horas na semana? É nada. A gente está perdendo, e perdendo feio. É quase 7-1. Pior que 7-1. 56-15. 2, sei lá. É todo o tempo. Você precisa sentar e ensinar o teu filho. Crianças pequenas. Use a natureza para educar o teu filho a respeito do que é Deus. Olha, meu filho, olha a florzinha. Foi Deus que fez. Está vendo a chuva? A chuva serve para regar a terra. Olha como Deus é bom. Mãe, quem leu aí rede social, mãe, eu quero ir num parque. Mas meu filho, Davi, não tem parque na cidade. Mas a gente pode orar para vir um parque. 2 semanas passa o carro na minha porta. Anunciamos o parque, não sei o quê. Gente, é a oração de uma criança que foi respondida. Isso é relacionamento que ele está sendo criado com Deus. É um parque. Para nós pode ser bobagem, mas para eles é muito importante. Senta com teu filho. Vamos aprender sobre a Bíblia, filho. Vamos aprender uma história. Eu preciso trabalhar obediência. Esses dias eu estava precisando trabalhar obediência com Davi. Estava meio desobediente. Vamos aprender a história de Sansão. Vamos aprender a história de Sansão. Contei, senta com ele, conta a história de Sansão. Fernanda, eu não tenho criatividade. Eu também não tenho nenhuma. 0 criatividade. Mas, gente, já que a gente tem a internet, vamos usar a nosso favor. Entra no YouTube. Hoje você compra devocionais, até baratos. Eu comprei um programa, chama Evangelizando no Coração do Seu Filho. É um programa de 12 semanas. Cada semana você trabalha um passo da evangelização até levar o seu filho a Jesus. Eu paguei R$ 97,00, que dá para parcelar em até 12 vezes no cartão. Vem até a música do versículo bíblico. É só imprimir. Tem o QR Code, você coloca o teu celular ali no QR Code e a música. Pronto, não tem trabalho nenhum, é só imprimir.
Senta com teu filho. Crianças maiores, leia a Bíblia com teu filho. Aproveita e treina a leitura com ele. A professora da escola vai agradecer. A Charlotte Mansell, que é uma das percussoras do homeschooling, ela fala sobre essa leitura em voz alta, do pai e do filho, ler em voz alta. Você lê, começa lendo Salmos, começa no fácil, não complica, não vai lá em Apocalipse logo direto. Começa lendo um salmo com o teu filho. Filho, vamos lá, Salmo 23, eu vou ler, você lê uma vez, depois a gente senta e conversa. Vamos ver o que você entendeu, o que a gente entendeu. Utilize as coisas dos seus dia a dia para ver o que está dentro do coração do teu filho, principalmente com os maiores. Quando eu falo dos maiores, de 7, adolescência, está passando uma propaganda lá da televisão, de vez você está no celular, enquanto o teu filho está assistindo televisão, assista a televisão com ele. Aí passa uma propaganda lá, um casal homo se beijando. Aí você vira para o teu filho e fala, filho, o que você acha disso daí? Qual é a tua opinião a respeito disso? E, gente, por favor, escute o coração do seu filho. Sabe por quê? Porque aí teu filho fala para você, mãe, qual é o problema? Pai, qual é o problema? Cada um pode ser o que quiser na vida. Ali está uma mentira, que você tem a responsabilidade de desmistificar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Escute o coração do seu filho sem preconceito e sem querer dar o sermão da montanha. Lá vem ela de novo com aquele sermão de 2 horas que eu vou ter que ficar aqui sentado escutando. Quando ele vem para conversar comigo, eu faço 2 coisas. A primeira coisa, ou eu me esquivo da conversa, né, fujo, ou segundo, que eu não tenho que fugir, eu entro no modo off. Entra por aqui e sai por aqui. Eu não estou nem prestando atenção. Não me pergunte depois o que ele falou, porque eu não tenho noção, eu não presto atenção. Só que às vezes os nossos filhos estão assim com a gente. Eles se esquivam de conversar com a gente. Ou eles, quando até escutam, mas está entrando por aqui e está saindo por aqui, estão no modo off. Porque a gente só sabe julgar. Fernanda, mas aí como é que eu faço? Vai para o joelho, vai orar. Pede para Deus sabedoria. Deus, eu preciso desmistificar, tirar essa mentira do coração do meu filho. Como é que eu vou fazer? Se você acha que você já vai sair desandando, falando, julgando, não sei o quê, então fica quieto, espera. E ore, vai orar, vai buscar de Deus. Converse com os seus líderes, converse com os teus pastores. Mas não perca as oportunidades de tratar o coração do teu filho. Ouça, tenha tempo com o teu filho. O tempo todo, toda hora. Ele não para. Fernanda, ele não para. Ele não fica, ele não quer. Ele vira para mim e fala assim, eu não quero. Vou contar uma história para vocês. Tinha uma mãe que ela tinha vários filhos. E ela educava os filhos na leitura da Bíblia. Todo dia ela sentava para ler a Bíblia com os filhos dela. E ela tinha muitos filhos. E tinha um filho, esse filho não parava. Ele não ia, quando ele ia, ele ficava fazendo gracinha, ou ele estava ali de corpo presente, ele não prestava atenção, ele era um filho extremamente desobediente, rebelde, mas essa mãe não desistiu, ela persistiu, e foi. Até que um dia, pela ação do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus penetrou profundamente no coração daquela criança, e ele teve a vida dele impactada. Sabe quem foi essa criança? Billy Graham. Vocês já ouviram falar de Billy Graham? O maior evangelista que o mundo já teve. Porque uma mãe não desistiu dele. Porque uma mãe teve persistência. Não é de um dia para o outro. Não é todo dia que eu sento com o Davi para a gente fazer o nosso momento, né? Eu falo que a gente vai fazer a nossa atividade bíblica. É esse nome que eu dei. Que ele quer fazer. Não é. Tem dia que eu vou, Davi, senta. Quero brincar. Não, agora você vai sentar comigo. Não quero. Não é todo dia que está afim. Mas eu não posso desistir. Eu tenho que ter persistência. Eu sou o adulto da relação, né? Então, Deuteronômio 6, do 7 ao 9, só para a gente relembrar, ensine com persistência aos seus filhos. Converse sobre ele quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. É todo o tempo. Teve um estudo que mostrou que países como o Reino Unido, Dinamarca e Itália, o tempo que as mães passam por dia com os filhos chega a 150 minutos. Não é tempo de qualidade, é tempo por dia, dá um pouco mais de 2 horas. Já os pais, 100 minutos, menos de 2 horas que passam com os filhos. A gente não pode perder tempo com os nossos filhos. O mundo aí está cheio de gente doidinha para ouvir os filhos de vocês. Se a gente não escuta os nossos filhos,
o coleguinha de escola vai escutar, o professor vai escutar, o abusador vai escutar. E a gente vai perder o coração dos nossos filhos. Foi feita uma pergunta, diz assim, meu filho de 5 anos está doutrinado, o que eu faço? Na corrida do coração de uma criança, o primeiro a chegar vence. Nós temos que ser o primeiro a chegar. Nossa responsabilidade como pai e mãe é sermos os primeiros a chegar no coração dos nossos filhos. Tem um vídeo que rolou aí na internet, alguns de vocês já devem ter visto essa última semana, o que eu vi de gente repostando esse vídeo. Ele é de um professor, e eu quero que vocês prestem muita atenção no que ele vai falar, tá bom? Então eu vou falar uma coisa que está aqui no meu coração. Um amigo meu me liga hoje para dizer assim, Léo, meu filho tem 14 anos e ele não quer sair do game, ele não quer saber de conhecer, ele só faz o que quer, ele quer saber de tomar game, não, cansei. Ele tem 14 anos, ele sabe o que é bom para ele. Assim, quando ele só no frontal, sai aqui, atrás da hora popular, sai aqui. E quando ele cola na prova, a gente fica fazendo assim, e quando a mãe da gente pergunta alguma coisa, a gente enrola e diz, essa área aqui é responsável por tomada de decisão, freio moral, controle de impulso. Essa área, junto com o cérebro todo, sabe quando ela se forma? Sabe quando o cérebro está maduro? 25 anos de idade, aos 14, tem uma década para frente. Vamos substituir o eletrônico por bebida, por comer em excesso, por não querer estudar. Então quer dizer, porque ele diz, para mim, adulto liderar aquele ser humano, no lugar de tomar uma decisão, eu abandono esse menino, eu fico bravo mesmo, sabe por quê? Porque cada criança, cada adolescente abandonado, assim, se torna um perigo para si, de se machucar, de se perder, de machucar outras pessoas, de magoar outras pessoas. A gente precisa pegar a mulher nas mãos, mãe, pega o teu filho nas mãos, pula no coração do teu filho quando é tempo. Para com essa cegueira de que você queria ou não. Ele só tem um pai, uma mãe. Pelo amor de Deus, bota um óculos, enxerga, real. Eu não estou lembrando mais. Vamos enxergar os nossos filhos. Se a gente precisa mudar algumas coisas nas nossas vidas para que a gente possa ter mais qualidade com os nossos filhos, não vou falar tempo, eu vou falar qualidade, que nós possamos tomar essa decisão. E para encerrar, eu quero falar sobre a história de Neemias, bem rapidinho. Neemias tinha uma missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Os muros tinham sido derrubados e uma cidade, naquela época, ela era protegida pelos muros. Esses muros derrubados, essa cidade estava desprotegida. Ela poderia ser invadida, assaltada, queimada. As pessoas que moravam ali poderiam sofrer esses danos. E Neemias assume essa responsabilidade de reconstruir os muros. E ele pega pessoas para ele, para ajudar a construir. No meio dessa construção, aparecem 2 homens, Sambalat e Tobias. E dizendo coisas que vocês não vão construir, nós vamos aí, vamos derrubar o que você construiu. E a Bíblia diz que em Neemias 4, ele pega as pessoas que estavam trabalhando com ele e fala assim para as pessoas, nós vamos orar, nós vamos nos posicionar e Deus vai lutar por nós. Só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar com uma mão e com a outra mão a gente segura a arma. Porque se eles aparecerem aqui, a gente vai guerrear com eles, a gente não vai perder essa batalha assim. E a Bíblia diz que esses homens, eles nem chegaram a fazer nada, porque quando eles souberam que esse povo se posicionou, eles já se atemorizaram e nem chegaram a fazer nada. Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não sei quais são os muros que foram derrubados na relação tua com teus filhos, com os teus netos. Mas existem muros que precisam ser reconstruídos. Sambalat e Tobias dizendo, não vai dar certo, é perda de tempo, não adianta, deixa para lá, você está cansado, trabalha muito, ele tem tudo, ele tem a escola boa, ele tem o inglês, o francês, como diz um vídeo que eu assisti, crianças de 12 anos são quase coachings, né? Eles sabem, assim, até dá medo de conversar com uma criança de 12 anos hoje em dia, porque eles sabem de tudo. Sempre vão existir Sambalat e Tobias. Mas nós precisamos, como pais, nos posicionar. Com uma mão a gente trabalha, com a outra a gente segura a nossa arma. E a gente vive isso daqui. Eu gostaria hoje de pedir para vocês ficarem em pé.
e como casal, ou como família, não sei como é que vocês estão aí, vocês orassem, se você é mãe sozinha, ou pai sozinho que está aí, eu quero que você pergunte para Deus, quais foram os muros que foram derrubados? Fernanda, eu não sei quais são os muros, eu aparentemente acho que não tenho muros. Amém. Então permaneça com os muros erguidos, não deixam eles ser derrubados. E se posicione. A gente não pode perder o coração dos nossos filhos, irmãos. O mundo está aí, doidinho para pegar eles. E nós não podemos permitir nos perdermos. Então eu gostaria que você, como casal, como família, como pai, como mãe, fizesse esse tempo de oração. Eu queria pedir para o pastor Júlio vir aqui, por favor. Fizesse esse tempo de oração, entendendo que chegou o tempo de nós reconstruirmos. Chegou o tempo da gente desconectar do nosso telefone, desconectar do nosso trabalho e conectar com os nossos filhos. É uma tarefa muito difícil, mas é necessária. Amém, pastor? Coloque sua mão à altura do seu coração e comece a falar com Deus acerca do que você ouviu nesta noite da parte do Senhor. Pai, nós te damos graças por falar conosco. Nós te damos graças porque na tua infinita misericórdia e bondade, tu nos faz ouvir a tua voz e nos mostra o caminho. Nós te louvamos por nos alertar, nos advertir, nos admoestar nesta noite, de maneira simples, mas profunda, alcançando como só tu podes o nosso coração. Nós nos arrependemos de nossos pecados como pais, nossos erros, nossas falhas, do nosso egoísmo, Senhor, do nosso individualismo. Nós nos arrependemos, ó Deus, de não encararmos a criação dos filhos como um ministério que nos foi confiado e colocarmos tantas outras coisas acima disto, Senhor. Nós nos arrependemos de não priorizarmos o que deve ser priorizado e te pedimos perdão, ó Deus, por não cumprirmos com o nosso chamado. Perdão, ó Deus, por sermos bênção no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, mas não sermos na nossa casa com os nossos filhos. Faça brilhar, esparge o sangue de Cristo sobre nós e purifica-nos, pois tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Recebemos a tua palavra nesta noite tal como ela é, palavra do Senhor para as nossas vidas, e rogamos a tua graça, perdoados e restaurados, ó Deus, de começarmos a reconstruir os muros de relacionamento, Senhor, muros, ó Deus, de intimidade com os nossos filhos, de investirmos tempo com eles, ó Deus, muros de perdão, de reconciliação, Senhor, de prazer e satisfação de estar com eles, de valorizá-los, ó Deus, de conceder a graça de reconstruir os muros de proteção, de cuidado, e que depois do Senhor sejamos os primeiros a estarmos no coração de cada um deles, não por força nem por violência, mas pelo teu Espírito. Ajuda-nos a reconstruir o muro de escutar, como diz a tua palavra, estejamos prontos para ouvir, tardios para falar, Senhor. Que os nossos filhos encontrem em nós confiança, liberdade, ó Deus, para abrir o coração, Senhor, e serem ministrados para o louvor da tua glória. Nós te damos graças pela herança que o Senhor nos concedeu, e rogamos que o Senhor nos conceda a graça de cuidá-los segundo a tua boa vontade, isto para o louvor da tua glória. E profetizamos sobre eles a graça de serem, ó Deus, homens e mulheres cheios do teu Espírito, e que sejamos, ó Deus, instrumentos nas tuas mãos, na vida deles, enquanto nosso coração bater nesta terra, isto para o louvor da tua glória. Assim nós oramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém.
Vamos fazer desse cântico a nossa oração, amém, amados? Vamos declarar a bênção sobre os nossos filhos, amém? Essa é a bênção que os pais devem profetizar sobre a vida dos filhos, segundo a palavra do Senhor, amém? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Amém, 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 amém. Bênção se derrame até 1000 gerações. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, por teu lado. Em ti, é contigo, é por ti, é de noia, é de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti.